Rede TV Facebook, a nova era da televisão brasileira. Você está sintonizado na Rede TV Facebook, a nova era da televisão brasileira. Rede TV Facebook, a nova era da televisão brasileira. Você está sintonizado na Rede TV Facebook, a nova era da televisão brasileira. Boa noite, Brasil. Boa noite, América do Sul. Pela TV Facebook, TV Orkut, TV New York, começando mais uma vez o programa Edinho Show. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, mais um pré-candidato à Prefeitura de Santo André, a cidade do ABC aqui paulista, né? Quando a gente fala ABC paulista, as pessoas ficam se questionando o que é esse ABC, né? Então, o A é Santo André, a letra B é São Bernardo do Campo, a letra C, São Caetano do Sul. E nós temos aí a continuidade do alfabeto. A letra D seria Diadema, depois nós temos a letra M, que é de Mauá, e o RP, que é Ribeirão Pires, correto? Rio Grande da Serra também, RG, é isso? Muito bem. Bom, eu vou fazer aqui um breve relato do nosso convidado, só que antes eu quero alertar os internautas que estão nos assistindo. Você está vendo a imagem aí? Então, você está me vendo aí, tem lá o patrocínio do Posto Ipiranga, da Caixa Econômica, Casas Bahia, e o nosso botãozinho de participe do programa, envie a sua mensagem, ele está estrategicamente colocado mais abaixo. Então você vai descer aí no site, então tem lá TV Facebook, a fotografia de todos os apresentadores aqui da televisão, né? Inclusive a minha. Você vai descer mais um pouquinho, vai ter lá umas propagandas, depois todos luminosos, um pouco mais abaixo tem uma fotografia do Petrúcio Melo, que é o proprietário da emissora, do lado esquerdo. E em torno dele tem vários apresentadores, tem o Silvio Santos, aí tem o Fausto Silva. Então você vai descer mais um pouquinho, né? Você tem lá, envie seu e-mail ao vivo e participe, responderemos ao vivo. Então você vai clicar ali, vai abrir uma nova janelinha, onde você vai colocar o seu e-mail, o seu nome e a sua mensagem. Você pode mandar uma pergunta que nós vamos estar fazendo para o convidado, pode mandar um elogio ou uma crítica, não tem problema, que o nosso programa aqui é ao vivo, né? Nós vamos estar, dentro do possível, respondendo para todo mundo. Então, espero que vocês tenham localizado aí, tá? Bem mais embaixo da imagem. Envie seu e-mail ao vivo e participe, ok? Daqui a pouco eu repito essa informação, porque eu sei que tem gente que vai estar nos vendo, vai entrando no sistema aos poucos, né? Quando você está assistindo, de repente a imagem dá uma travada, você não consegue mais ouvir a minha voz ou a voz do entrevistado, você vai lá no computador e aperta a tecla F de faca número 5. Ele vai carregar novamente. Por que acontece isso? A sua internet não está tendo capacidade de receber as informações, porque a transmissão aqui é de última geração, totalmente digital. Você pode nos assistir do seu computador de mesa, do seu laptop, do tablet. Se você tiver um smartphone, um telefone que tem internet, você vai poder assistir também. Mas a internet tem que ter uma capacidade boa para receber essa informação de imagem e de som. Ok?
Então vamos lá. O programa de hoje, como eu já falei no início, nós vamos estar conversando com mais um pré-candidato à Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, para 2016. Para você que ligou agora e talvez vai achar que o programa é chato porque nós vamos falar de política, assiste, porque hoje você vai tirar um monte de dúvida que vem rolando aí na mídia já há muitos anos sobre muitas coisas da política nacional, tá bom? Assiste porque vale a pena. Então eu vou apresentar o nosso convidado aqui, é o engenheiro Edgar Brandão Júnior. Ele é engenheiro civil, formado em 1970 pela Faculdade de Taubaté, correto? Pós-graduado em Administração Pública, ex-secretário de Habitação da Prefeitura de Santo André, onde fez carreira desde estagiário, quando ele entrou, até a sua aposentadoria. E teve diversos cargos lá, inclusive de secretário. Eu vou falar sobre isso também aqui. Ex-superintendente da Regional Sudeste da Infraero. Infraero é Infraestrutura Aeroportuária. É a empresa que é responsável pela manutenção, pelo cuidado com os aeroportos do Brasil, né? Ex-secretário de Finanças de Cubatão, que é uma cidade aqui próxima de São Paulo também. Quando você vai para o litoral, para Santos, você passa por essa cidade. Ex-superintendente de obras da Coab, é a Companhia de Habitação de São Paulo. Foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santo André e presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santo André do ABC, né? Bem, vamos abrir a imagem aí para mostrar o nosso convidado. Edgar, boa noite. Boa noite, Edinho. Uma satisfação estar aqui presente na TV Facebook, né? Deixar um abraço para você, parabenizar pelo seu sucesso, porque manter um programa por já há muito tempo é muito importante, hoje aqui inclusive no Brasil. Um abraço ao Petrúcio, que sempre nos recebe muito bem, e parabenizar inclusive toda a equipe que aqui te ajuda e colabora com essas imagens, que realmente está de muita qualidade. Eu tenho assistido inclusive pela internet com muita qualidade. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui presente. Eu que agradeço você ter encontrado um espaço na sua agenda aí para poder estar aqui com a gente hoje, né? E nós vamos falar de coisas muito importantes aqui, não só da sua pré-candidatura a prefeito da cidade de Santo André, né? Mas vamos falar da política nacional e de muitas coisas que estavam assim nebulosas, né? Nós vamos tentar elucidar aqui um pouquinho. Por isso vale a pena você estar nos acompanhando aqui, ok? Então, para resgatar então a informação, você está vendo a imagem aqui do programa, onde tem aí o patrocínio dos Postos Ipiranga, da Caixa Econômica, da Casas Bahia. Aí você vai descer bem mais abaixo. Depois que tiver uma fotografia do Petrúcio, e em volta dessa foto tem um monte de íconezinhos de outros apresentadores e pessoas famosas da TV brasileira. Você tem lá, envie seu e-mail, participe do programa. Então você vai clicar ali, ele vai abrir uma janelinha onde você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail e a sua pergunta ou a sua crítica, e nós vamos estar respondendo aqui, porque eu recebo essas mensagens. O nosso programa é ao vivo, eu recebo essas mensagens aqui ao vivo, e nós vamos estar passando a pergunta aqui ou a sua crítica para o convidado, e ele vai estar respondendo para vocês. Muito bem, vamos lá, Edgar. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu vou até começar com uma mais simplesinha aqui, né? Que seria aquela que todo mundo que está em casa deve estar se fazendo agora, né? Então, Andréia Beltrão, olha só que nome, Andréia Beltrão. Ela é de Santo André. Ela diz assim: você, que parece ser bem preparado para exercer a função pública, após tantos anos de serviço atuante em várias esferas do executivo, pensa em ser candidato a prefeito de Santo André, por quê? Bom, Andréia, Edinho e os internautas e telespectadores. Eu, na realidade, eu fiz uma carreira no executivo que eu acho que foi de sucesso nos locais que eu passei. Me sinto extremamente preparado para exercer essa função. Acho que a cidade realmente precisa de uma pessoa de nível técnico, com bons conhecimentos, para que a gente possa resgatar a situação que ela vem passando nos últimos anos. E os outros candidatos e pré-candidatos também têm qualidade, né? Eu não desmereço ninguém,
mas eu me julgo extremamente preparado, pelo menos se não melhor, no nível dos demais que estão aí postulando. Eu, depois de 45 anos de serviço público, bastante atuante, né, que nem o Edinho falou, e nem dá para falar tudo, porque eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a implantação de uma subprefeitura no governo da Marta, trabalhei na Infraero, um governo importante, uma regional importantíssimo no sudeste de São Paulo, os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Congonhas. Trabalhei na FEPASA, que é de ferrovia, até nem deu para colocar tudo isso. Então eu acho o seguinte, eu tive uma oportunidade que Deus me deu de fazer uma carreira realmente profissional, a nível de conhecimento da administração pública. Me sinto extremamente preparado e se tivesse algum concurso para eleição de título e prova e de conhecimento, eu diria para vocês que eu estaria fazendo o terno da posse. Isso sem demérito aos demais e não querendo me valorizar, porque na realidade o que eu falei para vocês foi uma oportunidade que Deus me deu nesses 45 anos, acho que talvez pela seriedade na aplicação do serviço público, ter sido convidado para passar por vários itens de administração. Eu acho assim, você falou das oportunidades, né? A vida acaba, de certa forma, nos conduzindo para um caminho, né? Eu, quando arrumei o primeiro emprego também, nem pensava em trabalhar com telecomunicação, e hoje eu estou aqui na televisão. Então, a gente vai aproveitando, e como eu sempre falo, no final das contas, o conjunto da sua obra, aquilo que você faz durante a sua vida, seja como pessoa, seja como profissional, que você está plantando, que você vai colher mais para frente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Edinho, tem uma coisa importante, né? Eu, pelas colocações que você fez, eu também fiz algumas, trabalhei em cargos de extrema importância, de responsabilidade. Eu, na realidade, tenho a coisa que eu mais me orgulho, além de ter uma família espetacular e muitos amigos, e é o fato de eu nunca ter tido um questionamento de CPI ou de censura, questão de alguma crítica, ou mesmo de jornal, nada. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande para exercer a função pública. Não tenho vergonha do que fiz, né? Eu procuro fazer o melhor, se eu posso ter errado, como tudo não erra, mas eu, na realidade, me preparei muito para isso. Eu gostaria de ter essa oportunidade, que os eleitores de Santo André me dessem essa oportunidade e pode ter certeza que não iriam se arrepender. O que a gente está esperando hoje, né, não só no caso da cidade de Santo André, mas eu acredito que no Brasil inteiro são 5.570 municípios. Então, acho que todos nós brasileiros estamos esperando uma postura diferente, né? Depois eu até tenho uma frase aqui, e depois vou dar o nome da pessoa que escreveu isso, e já faz tanto tempo, e ela é tão, assim, atual, quer dizer, que então não mudou muito de lá para cá, de quando foi falado isso, né? Mas vamos começar já a falar a respeito, porque todo mundo aqui vai se lembrar, né? A não ser quem tem menos de 10 anos, né? Aí essa pessoa não vai saber. Mas para quem é jovem e dos seus 15 anos para cá, com certeza vai se lembrar do caso do ex-prefeito Celso Daniel, lá de Santo André. Então eu tenho aqui uma pergunta do internauta, é o Carlos Andrade. Ele fala assim: muito se fala sobre a administração do ex-prefeito Celso Daniel em Santo André e suas consequências até a sua morte. Como você ocupava a presidência da Associação dos Engenheiros na época, o que pode falar a respeito? Bom, Edinho e internautas, eu na realidade acompanhei muito a administração do Celso, até porque ele na realidade estava sendo prefeito pela terceira vez. Na primeira vez, inclusive, participei bastante do governo dele, a convite dele, né? Eu, na época, inclusive, ocupava um cargo importante na Infraero, um assessor da presidência, mas ele insistiu muito para eu voltar para a prefeitura e a gente tentar fazer um trabalho bom. Acho que foi até uma administração bastante razoável. Era um pessoal ainda um pouco despreparado. Eu acredito que, mas de qualquer forma, tenha sido uma boa administração. Na segunda administração, eu acho que ele acabou perdendo o controle total da administração e acabou acarretando uma denúncia de um colega nosso engenheiro na Associação dos Engenheiros que eu presidia na época.
E por conta disso, a associação, depois de análise na diretoria e no conselho, foram 21 membros que na realidade votaram sobre essa formulação, foi feito junto ao Ministério Público uma representação por irregularidades de corrupção e forma errada de contratação de obras, e aquilo acabou criando um problema bastante complicado para mim, porque muita gente na cidade acabou não apoiando, eu acabei ficando com a associação e mais os colegas que participavam da diretoria meio que sozinho, mas isso acabou caindo no Ministério Público. Só para vocês terem uma ideia, essas denúncias ocorreram em 98. O Ministério Público, lamentavelmente, na época, acabou não tomando nenhuma iniciativa. Passados-se quase 4 anos, acabou acontecendo a morte do Celso. A morte em si, eu nem sou policial, nem me julgaria eu querer saber realmente o que aconteceu. Isso é um problema policial, não é um problema meu. Com relação à corrupção, eu sei porque, na realidade, se eu formulei a denúncia no Ministério Público, é porque eu li o que tinha, né? E isso foi extremamente exaurido na associação, com documentos, com provas, e lamentavelmente acabou ocorrendo a morte, mas isso muito depois da denúncia. Na época, o próprio Celso, porque eu fiz questão de, como presidente da Associação dos Engenheiros, na época de Santo André, levar uma cópia do que eu entreguei no Ministério Público. E ele até, a gente tinha uma certa amizade, ele até me ponderou na época, eu lembro até a última frase que ele falou comigo, porque depois a gente não conversou nunca mais. Ele falou: Brandão, por que você está fazendo isso? E a resposta minha, eu lembro até hoje como é que foi. Porque eu sou teu amigo. E falei: você precisa tomar cuidado com quem está em sua volta. As licitações eram todas complicadas, muito se falava na cidade, mas ninguém tomava providência nenhuma. Depois da morte, é que o Ministério Público resolveu tocar esses processos para frente. E acabou tendo uma série de apurações, tem vários funcionários envolvidos até hoje. Que ano foi isso? Isso foi, a denúncia foi em maio de 98, a morte dele foi em janeiro de 2002. Uma coisa que é muito importante que eu digo, em várias entrevistas que eu já dei. Primeiro, não tenho medo de falar nada sobre isso. Muitas pessoas já morreram na sequência desse caso e eu não tenho preocupação nenhuma. Uma coisa é a corrupção. Quer conversar comigo sobre isso? O que eu fiz, o que eu vi, eu falo e não tenho vergonha e nem medo disso. Quanto à morte, na realidade, eu não posso falar absolutamente nada. É uma questão policial e eu não teria nem como pensar o porquê de ter acontecido. Embora tivesse um envolvimento muito grande, né? Foi envolvido empresa de lixo, empresa de ônibus, empresa pública. Na realidade, eu acho que ele acabou perdendo o controle da administração. Os próprios irmãos deles, quando foi o aniversário da terceira morte, tanto o João Francisco como o Bruno, com pessoas bastante decentes, me convidaram para comparecer na Câmara, né? E eles dois, inclusive, afirmaram em público que sabiam que o irmão participava também de coisas erradas, né? Quanto à arrecadação de valores em si, eu não sei se iria para governo, se era para outro governo, se era para uso próprio, eu não sei. Mas, na realidade, coisa errada tinha e muito. Lamentavelmente, as pessoas que estavam na administração naquela época, hoje ocupam cargos na esfera federal. E vocês não precisam nem falar, eu vou falar sobre Lava Jato, Petrolão, Petrobras e Mensalão, eu vou perder a noite inteira aqui e todo mundo já sabe o que está ocorrendo. Pois é lamentável. E a gente, eu sou de Santo André também, moro lá, é lamentável a gente saber, né, porque a gente também trabalha com política, e não é só aquela fofoca da Rádio Peão, né, que anda pela cidade, mas é lamentável a gente saber, né, e carregar esse estigma de que a corrupção que hoje a gente está vendo na televisão começou tudo lá em Santo André. Você fala que não sabe, mas na realidade a gente sabe muito bem. E tem as pessoas que estão no primeiro escalão hoje, evidente, que é o tipo um cala-boca, né? Porque o cara participou daquilo lá, ouviu, presenciou, ouviu, eu tenho que dar alguma coisa para ele, né? Como a gente viu algumas denúncias aí recentes, de pessoas até ligadas ao governo e pessoas que são deputados, né? Deputadas, falando sobre isso, né? Que é uma vergonha. O Brasil já está em primeiro lugar com o valor de corrupção por volta de 70 bilhões de reais. Isso até agora, porque tem alguns casos que ainda não foram ainda para a mídia, mas irão, com certeza. Ainda tem BNDES, Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, e tem muita coisa para aparecer aí. Então é lamentável, porque você que recebe, desculpa falar, mas é verdade, você que recebe Bolsa Família, acha que com esse dinheiro você resolve sua vida, o dinheiro que eles estão roubando lá vai fazer falta nos próximos 20 anos, porque a gente não vai conseguir resgatar esse dinheiro mais. Esse dinheiro que alguém disse que vai devolver, 800 milhões, isso é dinheiro de pinga, não resolve nada. O Brasil precisa desse dinheiro. Para quê? Para quando você for no posto de saúde, você ter um bom médico lá para te atender, para ter um remédio na farmácia popular, quando você precisa de um remédio para uma doença crônica, tipo um diabetes, que é uma coisa tão comum, né? Para você ter o policial na rua, devidamente treinado e armado com uma arma que possa ele se defender e defender a população, e assim vai. O dinheiro vai faltar, e já está faltando, num monte de lugar. E aí, nós, os cidadãos, temos que pagar por isso. De que forma? Aumentando a energia elétrica, a água, o telefone, o celular, o combustível, o pedágio. Nós somos tudo trouxa, né? Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. É da Márcia Cristina, também de Santo André. Ela está dizendo assim: boa noite, Edgar. Você entende se é possível o IPSA voltar a gerir a assistência médica dos servidores? Alô, Márcio, um abraço para você, já sei até quem está falando, né? Conhece muito do nosso Instituto de Previdência de Santo André, o IPSA, a antiga Caixa de Pensões. Olha, Márcio, eu vejo com muita tristeza tudo o que está ocorrendo no nosso Instituto, né? Eu acredito que com seriedade, e eu acho que até que o Instituto deveria ser gerido pelos próprios ou aposentados, indicação de funcionários que foram de carreira, com conhecimento para isso, né? Eu acredito que a gente poderia voltar e prestar um serviço de qualidade como já tivemos no passado, né? Eu acho que hoje o corpo de funcionários, de servidores da prefeitura é muito grande, e muitas empresas de saúde, com certeza, ou hospitais, abririam a possibilidade de prestação de serviço para nós com qualidade. Eu tenho uma preocupação também muito grande, é o fato de, como já aconteceu até na época da gestão do Celso, foi no próximo dos anos 2000, antes do falecimento dele, né, de arrecadar os valores que são arrecadados como o INSS do servidor e não repassar ao Instituto, né? Gerou uma dívida muito grande na época, depois negociada a um prazo muito longo. Então eu acredito que com seriedade o nosso Instituto tem todas as condições de prestar um excelente serviço de qualidade, tanto médico como odontológico. Eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa vidrada no nosso IPSA, só que com seriedade. Não pode ser gerido por indicação política do prefeito. Tem que ser a presidente, diretor superintendente e alguns diretores indicados pelo grupo dos servidores que são lá, constam desse quadro. Essa é a minha opinião e não é de hoje, isso é de muito tempo, hein? Olha, tem mais uma pergunta aqui que é do Rogério Carmona. Ele mora no bairro Oratório, lá em Santo André. Então ele diz assim: ontem, né, dia 25, o Semasa, que é a empresa de saneamento público lá de Santo André, como é a Sabesp em São Paulo, através de uma terceirizada, autorizada por eles, né, trocou o relógio que mede a água da minha casa. O problema é que não houve nenhuma comunicação dessa troca antecipada, foi uma imposição, não uma escolha. Além disso, estava funcionando o equipamento perfeitamente, e se eu não tivesse encontrado ninguém na minha casa naquele momento, eu teria que ir até o Semasa, solicitar essa troca que seria cobrada na conta. Até que ponto há essa necessidade de troca de algo que está funcionando? Todos estamos economizando água. A prefeitura também não deveria fazer o mesmo? Olha, o Rogério. Edinho, Roberto, né? Rogério. Rogério, né? Isso acontece em várias administrações e com bastante tristeza, né? O Semasa, só para vocês terem uma ideia, no início dos anos 70 até mais ou menos o meio dos anos 80, era considerado uma autarquia de saneamento, né, de prestação de saneamento padrão no Brasil. Lamentavelmente, ela foi perdendo sua qualidade, né? E eu acho que o mais sério nem é esse o problema do relógio, porque eu acho que se trocaram deve ter alguma situação que eu, na realidade, não poderia apontar, mas poderia averiguar e depois tentar pelo
próprio programa dá uma informação, é a dívida que o Semasa tem, né, com a Sabesp. Como é que você pode imaginar que o Semasa pode ter ficado com uma dívida de 2,7 bilhões de reais? E isso, você, Rogério, Edinho, eu e todos os moradores da cidade pagamos as contas, porque se não pagar, cortam o fornecimento de água. E esse dinheiro que arrecadaram da gente, que era para repassar a Sabesp, não foi repassado à Sabesp e foi utilizado, Deus sabe lá onde, e você não tem informação nenhuma, nem o site da prefeitura não consegue ser aberto, não há portal de transparência na Semasa, isso é um absurdo. Eu já fiz várias denúncias no Facebook, fiz denúncia no Ministério Público. Eu acho que é com tristeza que a gente escuta toda vez as notícias do Semasa. É uma vergonha que essa autarquia, que era padrão, hoje esteja sendo levado a esse nível. Só para vocês terem uma ideia, no início do governo Celso, no segundo administração dele, no final, Dr. Brandão, foi feita uma licitação pelo engenheiro Ajan, que você conhece, se encontrava no Semasa, e todos os cargos técnicos de diretoria e de gerência eram ocupados por funcionários de carreira na época. Foi feita uma licitação para uma estação de tratamento, se eu não me engano, 5 metros cúbicos por segundo, e ela contratada com dinheiro em caixa no Semasa. Logo que a administração do Celso entrou, cancelou essa licitação. Agora, um tempo atrás, foi feita uma outra licitação, vai ser feita uma estação de tratamento de água lá no clube, na realidade vai ficar instalada no clube de campo, onde é a Billing. Só que isso já foi contratado e o início das obras só vai acontecer no ano que vem. Já estão contratando uma empresa que provavelmente pode ser alguma dessas OAS ou Odebrecht que estão aí no Petrolão, para operar essa estação, só que ela só vai ficar pronta em talvez julho de 2018. Então tudo isso é dinheiro que está saindo pelo ralo, na realidade pelo esgoto, porque no Semasa se fala muito ou água ou esgoto. Lamento profundamente tudo isso. Pois é lamentável. Bom, nós temos aqui uma mensagem da Sônia Calisto, acho que deve ser uma pessoa conhecida, porque ela diz assim: Edgar, você tem muita experiência, nós sabemos disso. Merece ser prefeito, tem meu voto. E tirar do cargo esse pontinhos do trono, que é o atual prefeito Carlos Grana. Nós merecemos uma pessoa de respeito, a qual você é. Vamos lá, temos mais mensagens aqui. Vamos rapidinho aqui. A próxima mensagem é da Amanda, mora na Vila Helena, é um bairro de Santo André. As ciclovias foram feitas em lugar totalmente impróprio, pois só atrapalham o fluxo do trânsito, que também é grande nos finais de semana. Como o senhor irá resolver essa situação caso venha a ser o prefeito de Santo André? É Amanda, né? É Amanda. Amanda, você tem razão nas suas colocações. Na realidade, a ciclovia ou uma ciclofaixa, eu acho que nós, numa modernidade, embora é uma cidade bastante complexa para você poder executar por conta do nosso sistema viário extremamente precário, eu acho que ela poderia ser implantada assim, mas num nível diferente, sendo um projeto, primeiro, muito estudado, divulgado para toda a população, discutido na Câmara, os vereadores nem ficaram sabendo o que está sendo feito. E aí eu acho até que é uma coisa bastante complicada, que você, na realidade, como eu aqui o Edinho, pagamos imposto para que fosse executada as vias para uma finalidade. E se ela está sendo desviada para outra finalidade, você que pagou IPVA para utilizar o seu carro, e ela está sendo destinado parte para ciclovia, parte para ciclofaixa, para ônibus, né, corredores de ônibus, isso na realidade precisa ser revisto. E para mim, eu acho que deveria ser aprovado pela Câmara. Um projeto amplamente discutido, né, para que a Câmara é o nosso fórum. Todos os moradores, os eleitores, os munícipes de uma cidade têm a Câmara para poder lá discutir qualquer iniciativa do Poder Executivo. Não pode ficar a bel prazer de um prefeito ou de um secretário uma execução com vontade própria. Isso tem que ter uma coisa amplamente discutida. Se eu for prefeito de Santo André, eu vou procurar ter algum local para, na realidade, ter ciclovias de lazer, mas com certeza esse projeto vai ser encaminhado na Câmara
para que todos os moradores que tiverem interesse, os usuários, inclusive tem algumas organizações que tratam de ciclismo, eu já conversei com algumas, precisaria ser feito com qualidade, com mais segurança. Você viu recentemente em São Paulo, aquele caso embaixo do Minhocão na Avenida São João, algumas coisas que passam na internet, colocação de tinta de péssima qualidade, esse é o pior ainda. Já teve locais de ruas que em menos de 5 meses recebeu 3 vezes a mesma pintura. Os preços que foram praticados, a planilha está amplamente divulgada na internet. Deixo, na realidade, uma dúvida muito grande, né? E pior ainda, né? Eu gostaria que alguém me mostrasse qual foi a forma de licitação utilizada para essa contratação. Isso ninguém fala, nem os vereadores. Com certeza. Então, de novo, só para você que está em casa entender, a Câmara de Vereadores de qualquer cidade, ela é um órgão fiscalizador do prefeito, né? Ele não vai fazer nada na cidade sem que a Câmara de Vereadores aprove. Se ele quiser construir um viaduto, fazer uma ciclofaixa, né? Construir uma rua nova, ele tem que passar primeiro pelo crivo lá dos vereadores, que é a população. Eles estão representando, cada um lá representa um bairro. Então ele vai poder dizer, olha, isso aqui é bom ou não é? E você também tem o direito de ir lá e participar das sessões e dizer para o seu vereador, olha, eu votei em você, mas não, eu sou contra isso aqui, eu acho que tem que mudar, né? Vamos lá, tenho mais uma pergunta aqui da Heloísa, ela mora lá no Meroton. Ela diz assim, Edgar, com uma carreira tão extensa e com tanto envolvimento com a história política de Santo André e de São Paulo, o senhor não tem medo de se candidatar e se expor? Como é o nome? Heloísa, o Meroton, né? Eu tive uma satisfação muito grande de morar no Meroton, na Guaianazes, né? Meus 14 anos, jogar muito basquete na Pirelli, muito gostoso na minha juventude e adolescência lá. Olha, depois que eu fiz a denúncia em 1998, que na realidade eu não fiz, eu formulei pela Associação dos Engenheiros, mas tive que assinar e assinei sozinho, eu recebi muitas ameaças, né? E no caso do Celso Daniel falam que, bom, já morreram 9 na sequência, isso a própria polícia divulga isso. E eu recentemente, no encontro com um excelente jornalista, José Neumann Pinto, que eu tive uma satisfação muito grande de conhecer, conversamos muito sobre isso. Ele também fez esses questionamentos. Falei, olha, o Neumann, eu medo não tenho, até porque depois que tudo que meu avô fez, qualquer coisa que eu tiver que enfrentar, para mim é brincadeira. Então, na realidade, eu acho o seguinte, medo, todos nós temos, né? Eu tenho medo da insegurança de qualquer pessoa, não é só a minha, de qualquer pessoa. Você vem no carro, né, o assalto, você só vê isso na televisão. Então essa insegurança, de uma forma geral, eu acho que a gente tem medo. Agora, de enfrentar a política, não tenho medo de empresário de ônibus, não tenho medo de empresário de lixo, nem de máfia de construção. Quem me conhece sabe disso. Porque se tivesse que acontecer alguma coisa, já teria acontecido antes, né? Então não tem problema nenhum. Já tomei muitas ações que na realidade podia, até a minha família sabe disso, a minha família, a minha sogra, ela sabe o que eu passei, o que eu passo, as ameaças que nós tivemos. Então, mas não tenho medo não. Acho até porque se todos nós tivermos nessa situação e tivermos que enfrentar, a nossa cidade realmente vai ser uma Santo André para que a gente tenha orgulho de dizer que mora lá. É uma cidade fantástica, hein? Posso dizer para vocês que Deus abençoou os moradores de Santo André. Nós temos um parque do Pedroso que é uma coisa espetacular, né? Nós temos a população de Santo André não cresce, ela se mantém estável, próximo de 700 mil habitantes, quando poderia estar explodindo como Osasco, Guarulhos e outras cidades, São Bernardo, até outras, talvez até com 1,5 milhão de habitantes estariam com problemas. Ela tem seus problemas, mas é uma cidade fantástica para morar. Lá eu morei, eu não nasci porque eu fui nascer em São Paulo por causa do hospital. Mas minha mãe foi a primeira professora do Parque das Nações, do Estado, a escola era dentro da minha casa em 1942, eu nasci em 44. Então eu tenho um orgulho muito grande, meus filhos foram criados lá, estudaram lá, minha esposa trabalhou lá, meus pais, minha mãe, professores, todos eles, a minha família toda. Então eu tenho um orgulho muito grande da carreira que eu fiz e não tenho medo, não tem problema nenhum para isso. A gente não pode ter medo das coisas. Porque Posso complementar? Pode. Eu acho que os outros é que devem ter medo de mim. Agora você falou tudo. Vamos aproveitar esse gancho aí, olha só.
O Marcos Oliveira, ele é de São Caetano, que é a cidade, que é o C do ABC Paulista, né? É uma cidade vizinha a Santo André. Ele diz assim: o senhor acha possível fazer uma administração honesta em uma cidade com histórico pesado de corrupção e tantas mentiras como Santo André? Olha o que ele diz, hein? Olha, fantástica a sua pergunta, né? Eu acho que Deus dá uma oportunidade para que alguém possa fazer isso. Porque você só poderia ser conduzido a um local para fazer uma administração correta se ela viesse de histórico negativo. Porque se ela viesse de histórico positivo e você fosse um bom prefeito, você iria ser um prefeito igual aos anteriores. Seria ótimo para mim ter essa oportunidade. Como eu já falei, eu não tenho problema de enfrentar. Existe muita coisa errada. E posso dizer para vocês, conheço bastante. Quem me conhece na cidade, os outros pré-candidatos sabem disso, os vereadores sabem disso. Muita gente fala: Brandão, como é que você sabe dessa informação? Porque eu leio os atos oficiais da prefeitura todos os dias, desde o dia 13 de janeiro de 1970. 45 anos que eu leio os atos oficiais. Duvido que algum político da cidade tenha lido ele 3 vezes. Conheço bastante, sei aonde está errado, sei como consertar. E tem na prefeitura, só com os próprios servidores, muita gente de muita qualidade, pessoas corretíssimas. Muita gente fala mal de funcionário, de fiscal, de engenheiro, de roubo. Mentira, lá dentro tem pessoas de qualidade. As pessoas que vão de fora é que vão mais mal intencionadas. Obrigado pela pergunta, uma grande oportunidade. Isso mesmo. Então, só para a gente refrescar a memória, eu moro em Santo André já há 46 anos. Eu também não nasci em Santo André, sou de Oswaldo Cruz, na cidade do interior de São Paulo. Veja bem, Santo André, ela estava sempre nos primeiros lugares. No esporte, a gente tinha lá a Pirelli, que patrocinava muito, né? A natação, o judô, o basquete, o vôlei. Tanto é verdade que a maioria dos jogadores que saíam para a seleção brasileira vinham de Santo André. Nós tínhamos a a coleta do lixo seletivo, padrão, que foi sucateada na primeira administração do Celso Daniel. Era exemplo. Os engenheiros da prefeitura eram convocados por outras prefeituras do Brasil inteiro para irem dar palestras e falar: como que vocês estão conseguindo fazer essas coisas em Santo André? Quer dizer que, mais do que provado, e eu sou testemunha porque eu moro lá e eu vi, é possível sim você administrar sem roubar e fazer a coisa fluir, porque melhora para todo mundo, não melhora só para quem mora lá no bairro Jardim, que é o bairro nobre de Santo André, melhora para toda a cidade, para quem mora em Paranapiacaba, para quem mora lá na Represa, no Clube de Campo, né? Nós deixamos sucatear o teleférico mais alto da América do Sul, que era em Santo André. Edinho, você está me dando uma oportunidade de falar uma coisa que normalmente não é comentada. E, aliás, vai ficando no passado, o pessoal acha que está todo mundo esquecendo. Não estamos esquecendo, não. O prefeito Lincoln Grillo executou, no Brasil foi a 3ª usina de tratamento de lixo. Foi executada uma usina. Conseguiram a máfia do sistema de lixo, conseguiram sucateá-la. E ela foi executada faz muitos anos com muita qualidade, uma licitação que demorou muito. Ela era mais ou menos um padrão já de um nível tecnológico mais avançado. Na época o engenheiro Ajan, inclusive, era o Departamento de Serviço Urbano, o falecido José Morelli, com muita qualidade. Eu tive a oportunidade de participar inclusive implementação dessa usina, foi uma coisa fantástica, era uma coisa moderna, muita gente vinha visitar. Isso foi, na realidade, sucateado, abandonado. E hoje o lixo, durante muito tempo, Deus sabe quanto custa para ser jogado aonde. Esse é um problema bastante sério. Você falou com propriedade. É uma coisa triste. Vamos lá. Temos aqui a Tereza de Almeida, que mora no bairro Vila Pires. Ela diz: no seu plano de governo está incluída a restauração do Paço Municipal de Santo André, considerando que é tombado pelo patrimônio histórico do Estado de São Paulo e se encontra em péssimo estado de conservação. Tereza da Vila Pires.
Oi, Tereza, obrigado pela oportunidade. Eu, como falei para vocês, como eu acompanho todos os atos oficiais, muita gente fala, bom, como é que você sabe? Eu sei porque eu leio tudo mesmo, né? Todas as licitações, contratos, pode, lógico, escapar uma outra coisa. Existe um contrato no passo, até por conta de um TAC, que é um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com a Prefeitura, para recuperação estrutural se você sabe, o nosso passo ele tem concreto aparente de vigas e pilares, né? Aliás, uma arquitetônica muito bonita, né? É um dos passos mais, na época, modernista, e até hoje ele mantém uma característica de qualidade. Existe um contrato com uma empresa no valor de 15,5 milhões de reais para recuperação. Eu tive no passo ontem, e por ter comparecido ao banco da prefeitura, e verifiquei que as obras estão, lamentavelmente, ou ritmo muito lento ou quase paradas. Mas existe esse contrato e ele deve ser restaurado nos mesmos moldes dos que estavam antes. Uma outra coisa que nós precisamos recuperar é o seguinte: o projeto de paisagismo do Paço Municipal é de um dos melhores arquitetos do mundo, Burle Marx, né? Quem autorizou colocar carro em cima daquele mosaico português devia estar preso, né? E isso quem põe, o pessoal do fórum põe, da Câmara põe, da Prefeitura põe, é uma vergonha. Nós tivemos, no início dos anos 70, um passo moderníssimo, junto com fórum, Prefeitura, Câmara. Raríssimas cidades têm isso, esse centro cívico desse conjunto, mas ainda um teatro fantástico que tem, ele foi considerado, quando implantado isso em 1970, o mais moderno da América do Sul. Até hoje ele mantém muita qualidade. O conjunto todo do passo, a parte de paisagismo, tem que ser tratado, porque a pessoa que mora em qualquer bairro, eu morei no Parque das Nações, como eu falei, morei no Marotom, a pessoa tem que ter orgulho daquilo que ele tem na cidade. Então aquilo tem que ser realmente uma coisa perfeita. Outra coisa que está errada, hein? Fazer show no estacionamento do passo é crime, até porque a vibração dos alto-falantes muito potente pode causar problemas, não na estrutura talvez, mas nos caixilhos, nos vidros, porque ele é todo, em toda a sua volta, ele é todo de vidro, em alumínio também os caixilhos. É um absurdo utilizar o Paço Municipal para se fazer show naquele nível de som que é dado estridente, isso se encontrar em outros lugares. Mas no Paço, o Paço nosso tem que ser um brinco. A pessoa tem que ter orgulho e dizer, olha, eu moro em Santo André, que tem o melhor paço mais bonito do Brasil. Ah, isso é verdade, eu concordo, viu? É uma pena você entrar lá e ver aquilo tudo mofando, estragando, e isso nos leva a outra coisa. Porque eu converso com as pessoas, eu sou de conversar, é natural da minha pessoa, né? Dá uma depressão nos funcionários, porque está trabalhando num lugar embolorado, sujo, que está caindo tudo lá, aqueles... a questão de segurança. Os procuradores da prefeitura entraram com uma ação contra a prefeitura, e por isso que foi feito esse termo de ajuste de conduta junto com o Ministério Público. É uma coisa que obrigaram a prefeitura a fazer a reparação, né? Você tem que tratar. Se você não cuida da tua casa, vai cuidar da casa de ninguém. Agora você falou tudo. Vamos lá. Eu tenho aqui mais uma pergunta aqui. O Luciano Ferreira. O senhor concorda com a implantação de parquímetros em grande parte da cidade? O que o senhor pretende fazer caso venha a ser prefeito nesse aspecto? Luciano. Oi, Luciano. Como sempre, as perguntas são sempre muito boas. Eu acho que o programa, se tiver umas 5 horas aqui, acho que vai ser pouco hoje, Edinho. Olha, eu na realidade acho que você tem que ter uma certa organização de estacionamento, né? Houve uma ampliação muito grande, inclusive em locais extremamente desnecessários, né? Eu vou até citar um que até na época acabei nem pondo no Facebook, que eu publico quase tudo. Também é tanta besteira que a gente vê que até a gente perde até a chance. Fizeram um lá na Rua Albertina, em frente à Associação dos Engenheiros, né? E nós ficamos muito tempo observando, né? Parou durante a tarde toda um carro naquela rua no parquímetro. Depois nem sei se tiraram. Eu acho que tem que ser revisto. Mas o problema dos parquímetros, para mim, não é nem tanto isso. É saber o seguinte: quanto se arrecada, quanto que a empresa recebe, quanto que é repassado para as prefeituras. Isso eu, você, o Edinho e todos os munícipes que quisessem deveriam clicar na tela
ter um portal da transparência da prefeitura e saber o balancete deste mês, do mês passado, do anterior, do ano outro, quanto arrecadou, para onde foi o dinheiro, quanto que a empresa está levando. Quem fez essa licitação, é importantíssimo saber disso, ela vem sendo renovado, e isso não é só no parquímetro lá e nas ruas agora recente, é nas antigas, no Paço Municipal, e já vou muito além para aproveitar o item aí do quanto se arrecada em multa, para onde vai esse dinheiro, qual é o valor, quanto é repassado para as empresas que fazem toda a implantação desses radares. Isso tudo, na realidade, tem que ser uma transparência muito grande. Se eu, na realidade, um dia for prefeito, todo mundo vai saber junto comigo, até porque nós vamos abrir um site, uma tela gigante na entrada da prefeitura, e todo dia de manhã eu vou clicar, quem quiser acompanhar, nós vamos saber tudo disso. E se não aparecer valores lá, tem gente que vai rodar e rápido. Tem que ser assim mesmo. A única forma da gente mudar essa política é começar a faxina. Não pode ter medo. E você que está nos assistindo aí, que pensa diferente, porque às vezes o seu pai está envolvido nisso e rouba o seu familiar, é uma vergonha. E você acha que não, que está impune. Nada fica impune. Tudo que é errado vai continuar sendo errado. E a casa cai. Pode demorar, porque a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Então, a farinha do diabo não faz pão. Não adianta ficar roubando e achando que está bem. Você que rouba, eu vou falar para quem está nos roubando. Você que está nos roubando e está nos assistindo aí, ou já nos roubou, adiantou alguma coisa? Você pode estar morando numa casa boa hoje, ter um bom carro, poder passear com a sua família porque você tem dinheiro no banco, mas você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem alegria, porque a qualquer momento você pode ser assaltado, como a gente viu na televisão, vindo para cá hoje, um rapaz lá em Santo André, na Avenida João Ramalho, foi assaltado, e gente filmando lá, todo mundo lá com o celular filmando, mostrou no Datena, tá? 2 motoqueiros desceram com o revólver na mão e levaram a moto do rapaz, e ele não morreu, porque o cara atirou 2 vezes, e o revólver picotou, falhou. Quer dizer, então não adianta nada. Será que você vai conseguir viver numa ilha com esse dinheiro que você roubou? Você vai conseguir? Os seus filhos vão ter sossego? Você vai sair para a rua? Ou quando seus filhos vão para algum lugar, você vai ter sossego, vai poder dormir? Será que seu filho não vai poder ser assaltado e levar um tiro no meio da rua? Então vamos pensar bem aí nesses valores todos que a gente está vendo aí. Agora é a hora da verdadeira limpeza, né? Vamos aproveitar. Eu quero aproveitar o teu gancho, e eu recentemente, conversando até com três delegados de polícia, para fazer até um equacionamento futuro, que se a gente pudesse, não é nem plano de governo ainda, né? Mas uma discussão do que, na realidade, como é que você, uma cidade como Santo André, que nós temos batalhões de polícia militar lá, qualidade, tem comando, né? Você tem uma GCM extremamente qualificada, muitas delegacias. E eu outro dia até brinquei no Facebook com um amigo de São Caetano, que ele postou que estavam sendo entregues viaturas para a GCM, e eu falei que nos últimos 30 anos o que eu mais vi foi entrega de viatura. Não sei onde elas ficam, porque são tantas, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que o aparelhamento de segurança do conjunto não é ruim, ele é mal aproveitado, e a falta de integração dos 3, que na realidade é um tripé, a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, eu acho que tem uma integração muito boa e daria muito resultado em Santo André. Oi, alô? Deu um bzz. Aqui é ao vivo, até a zoeira é ao vivo, né? Vamos lá. É comentário. Desculpa, é o Geraldo, ele mora no centro de Santo André. Ele diz assim, é comentário geral na cidade de Santo André sobre as dívidas da prefeitura, de suas autarquias e empresas. O senhor poderia esclarecer aos munícipes sobre essa situação? Geraldo, na realidade, isso não é dívida, é crime, né? No mínimo tinha que ter uns 30 na cadeia. Porque é o seguinte, primeira dívida, que eu falei agora há pouco, até numa pergunta de uma internauta, a do Semasa, que foi um dinheiro de quase 2,7 bilhões, que foram arrecadados dos nossos pagamentos e não repassados ao Sabesp. Essa dívida, ela já vem desde o início do governo Celso, ela vem sendo repassada para frente. Muita gente fala, esse dinheiro tinha que, se está discutindo o preço com a Sabesp, o dinheiro que tinha que estar depositado em juízo, e lá no site do Semasa, todo dia, que nem aquelas maquininhas que aparece o valor de impostômetro,
tinha que estar virando todo o dinheiro que está sendo guardado para pagar para a Sabesp. Você não tem, a Semasa não tem absolutamente nada, nem sei como é que vai equacionar esse problema. A Prefeitura tem uma outra dívida com os servidores públicos. Eu sou funcionário, como agora há pouco a Márcia que falou do IPSA também, e outros tantos. Foi gerada no governo Celso, em 1989, uma dívida que hoje deve girar em 1,2 bilhões de reais, com os servidores públicos, são precatórios, obrigatórios para pagar, existe legislação obrigando, embora demore muito para você poder receber, mas é uma dívida que a Prefeitura não pode fugir. Você tem a dívida do centro de abastecimento, do CRAISA, mais de 40 milhões, e você tem a dívida em outros setores. A Fundação Santo André é pior que o BNDES a nível federal, é uma coisa que ninguém sabe exatamente quanto é, todo mundo sempre fala que tem muito problema, tem que ser uma auditoria de altíssima qualidade, talvez até de nível internacional, para que você pudesse saber exatamente o que está acontecendo. Só que você vê toda hora, todo dia, pagamento, contratação de ONG, um monte de funcionário que não faz nada, isso tudo comendo o dinheiro da Prefeitura. Muitos servidores que nesse ano o prefeito, de forma vergonhosa, repassou a correção salarial para o ano que vem. Eu nunca vi isso, aliás, eu acho que não pode, porque o ano que vem é eleitoral e o prefeito não poderia fazer isso, né? Dizendo que ele vai dar tanto e vai repor a inflação ano que vem. Que brincadeira, isso ainda contrata por 20 milhões de reais uma empresa de marketing e propaganda. Não tem quem aguente, eu não aguento. Verdade, é terrível, e a gente está falando de Santo André, mas isso tudo se encaixa em quase todos os municípios. Eu não vou dizer em todos, né, porque vão dizer que eu sou um cara que está generalizando, mas não é. Mas na grande maioria dos municípios do Brasil estão com problemas, porque hoje o cara quer ser político para roubar, ele já entra com essa intenção, ele não quer ser político porque ele ama o povo, ele ama a cidade dele, o estado dele, o país, a bandeira. Isso, os caras pegam a bandeira para suar o nariz. Que isso, que vergonha. Enquanto lá fora, você vê o americano, o canadense, o europeu, o japonês, eles têm um amor à pátria, não é? Lá no Japão, se o cara é pego fazendo alguma coisa errada, corrupção, ele se mata. De tanta vergonha que ele fica daquilo, porque também existe corrupção, bem menos do que aqui no Brasil, mas existe. Ela está aí, nos comendo pelos calcanhares. Só que nós temos que fazer igual foi feito no dia 18. Vamos para a rua e vamos chiar até esse governo cair. E se vier outro igual a esse ou pior, vamos derrubar de novo, porque o povo é a maioria. Você que está nos assistindo, entenda isso. Não são os políticos, nem a polícia, nem o exército, nem a aeronáutica, nem a marinha. A população de qualquer país, ela é soberana, é ela que decide. Se não foi no voto, porque foi errado, foi induzido pelas propagandas, pelos marqueteiros, porque é muito fácil, hoje as pessoas estão recebendo muita informação pelo celular, pela televisão, pelo jornal, então a gente acaba se iludindo com algumas coisas, mas se a gente já enxergou que está errado, vamos mudar o caminho, porque o barco está indo para o buraco, nós vamos deixar ele ir, afundar? Não, vamos remar contra a maré até que a coisa se acalme, até que a coisa se resolva e que esses maus políticos não fiquem mais participando da política, porque eles que estão afundando o Brasil, né? Então vamos lá, vamos voltar para a pergunta aqui. Temos aqui. Vamos voltar para Santo André. Isso, vamos voltar em Santo André. De fato, vou ter que voltar para lá depois, né? E se eu morrer aí, por qualquer motivo que seja de não natureza normal, como o infarto que eu tive recentemente, pode crer que tenha o dedo de alguém aí querendo me fritar. Bom, vamos lá. O Paulo André, ele mora no bairro Jardim. Eu falei do bairro Jardim agora há pouco. O bairro Jardim é um bairro nobre lá de Santo André. As recentes pesquisas publicadas no Diário do Grande ABC, que é o jornal da cidade, mas ele atinge todo o ABCDMR, né? Mostram um baixo índice de avaliação do governo Carlos Grana, que é o atual prefeito de Santo André, e da presidente Dilma, que é a presidente do Brasil. O que o senhor pensa sobre a influência disso nas eleições de 2016? Olha, Edinho, se eu não me engano, talvez
posso errar, mas acho que não. A avaliação do prefeito Carlos Grana, a nota dele em fevereiro, quando foi publicado, comecinho de março, era 4,6. Né? Que isso a gente sempre fala, quem mexe muito com a área de marketing, estatística e principalmente a parte política, toda vez que você tiver menos que nota 5, você está sendo reprovado. Na recente pesquisa, que ela foi feita bem no finalzinho de julho, agora início de agosto, a última publicação deu uma nota de 4,1. E isso, na realidade, é bastante baixo, principalmente se levando em conta que essa avaliação é pessoal da administração do prefeito Carlos Grana, né, e do conjunto do seu secretariado. Eu sempre falo, o responsável é um. Os outros fazem parte da orquestra, né? Mas o maestro é o prefeito. Agora, um dado interessante que pouca gente se ateve a isso, recente pesquisa publicada deu a Dilma com 71% de rejeição nas pesquisas, um índice considerado elevado, mas poucos perceberam que no ABC isso chegou a 84%. Né? Na eleição de outubro, essa avaliação do prefeito vai ser somada à péssima avaliação, se tiver, e só pode piorar até lá, da presidente Dilma. Eu acho que isso pode ser um complicômetro para a reeleição do prefeito. Isso aconteceu na eleição anterior. A gente até alertou o prefeito na época. O prefeito já vinha da mesma coisa, ele chegou a ter 4,8, depois 4,4, e quem fica abaixo de 5 e ainda tem alguma coisa para piorar, dificilmente consegue se recuperar. E não adianta mais agora, como no passado, comprar cabo eleitoral, comprar partido, tudo isso aí já foi, isso não existe mais. Hoje as redes sociais determinam a regra do jogo. O que é bom é difícil divulgar, mas o que é ruim é em milésimo de segundo chega na China. Imagine Santo André. E as redes sociais na nossa região é muito forte. 89% das pessoas eleitores de Santo André vão receber informação através das redes sociais sobre a eleição 2016. Isso é um dado de um professor do ITA, que é o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, fantástico, um cara espetacular sobre isso. A tendência talvez aumentar, porque você ainda tem agora tudo, WhatsApp, Instagram e o Twitter, que eu uso muito, né? Eu acho que a eleição, ela na realidade vai ter um complicômetro maior. Quem deve vai pagar caro. Mas é assim, quem deve paga, né? Não é assim? Vamos lá, a Kátia Santos, do Parque Novo Oratório, Kátia Santos, que aspectos das administrações anteriores e da atual o senhor concorda e gostaria de dar continuidade caso seja eleito? Olha, uma coisa que eu acho que tem continuidade, que a gente não pode pensar de uma forma diferente, é a questão da educação e da saúde. Eu acredito que as administrações, tanto da anterior, do prefeito Adão e do mesmo prefeito Carlos Grana, mesmo que tenha alguns problemas, você toda hora vê que está sendo entregue alguma unidade de saúde, alguma UPA, alguma escola, uma creche, embora ainda haja muita procura. As creches, na realidade, muita gente está dizendo que está sendo contratada, várias delas, mas eu não vejo recurso para que isso seja feito. Eu sempre falo o seguinte, o que você pode melhorar um pouco é aquilo que já tem uma certa qualidade. Eu acho que nós temos um quadro de equipamentos públicos para a saúde e para a educação de bastante qualidade, né? Cito alguns, o Hospital da Mulher e outras. Embora você também tenha problemas, né? A UPA do centro, que ela foi iniciada a reforma por conta da eleição da presidente Dilma, ou seja, lá para julho, agosto do ano passado, até hoje ela está parada, não tem ninguém trabalhando. Então eu acredito que a saúde e a educação são os pontos que, na realidade, não estariam de péssima qualidade, poderiam ser melhorados uns poucos, precisa ser questionado. A segurança é um problema complicado, porque ela envolve muito o governo do Estado, problema seríssimo, mas além da Guarda Municipal, você tem da GCM, nossa GCM, você tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, é uma coisa que precisa ser muito bem equacionada. O nosso problema de infraestrutura, de mobilidade urbana, ela é problemático, né? Eu acho que o prefeito deveria ter iniciado
as obras de transposição sobre o Tamboratiei. Nós estamos só com uma passagem que é aquela do Adib Chamas. Seria obrigatório, nos primeiros meses de governo, você tentar executar a passagem sobre o Castelo Branco. A mobilidade é um problema. Outra coisa seríssima, eu falei para vocês, eu não nasci porque eu nasci em São Paulo. Mas na realidade, com 3 dias de vida, eu estava em Santo André, no Parque das Nações. Adoro a região. Você não ter uma subprefeitura em que os moradores de toda a região nossa, que a gente chama de norte, noroeste e nordeste da cidade, possam ter acesso a uma unidade da prefeitura que preze bastante pela parte toda considerada o segundo subdistrito entre o Tamboratiei e a parte de São Paulo e Mauá. Eu acho que essas coisas é que você poderia melhorar um pouco. Em relação à questão de iluminação pública, embora esteja sendo feita alguma coisa, eu só lamento a forma como foi feita a contratação, ela deixou a desejar. É uma coisa que pode, na realidade, tá indo com qualidade, né? Essa estação de tratamento que eu falei, se realmente for executar, é uma coisa que hoje é fundamental para a cidade. Nós, ao lado da represa Billing, estavam dependendo eternamente da Sabesp. Eu acho que precisa parar realmente, precisamos até ampliar isso. Então tem coisas que você pode. Agora, eu acho que o próprio prefeito, ele deu uma entrevista há uns 6 meses atrás, e não é a ideia minha, é dele, porque ele deu essa entrevista, e quase 2 anos, mais de 2 anos de governo, dizendo que a meta dele de se relacionar com a população tinha sido atingida. Eu acho que para você se relacionar com a população, você tem que fazer tudo aquilo que foi prometido, e isso, lamentavelmente, não vem acontecendo. Então, na realidade, eu acho que é difícil você falar exatamente, criticar alguns pontos e elogiar outros, né? Eu acho que a própria nota que a cidade está dando, quem deu 4.1 não foi o Edgar Brandão, até porque eu podia ter dado até menor. Quem deu isso é a média da população. Então eu entendo que a população está extremamente insatisfeita. Recentemente houve aquele caso de aumento da passagem de ônibus, um aumento do Vale Transporte para as empresas que estão sendo oneradas. Isso foi feito debaixo do pano, meio escondido. Isso tudo que precisa acabar na cidade. As coisas que são feitas escondidas, sem transparência, isso na realidade é o que a cidade de Santo André está precisando. Uma coisa extremamente transparente, em que a população possa, através da Câmara Municipal, ser extremamente representativas. Muito bem, eu acho que precisa mudar muita coisa, né? Bom, vocês estão vendo aqui que hoje a gente tem a canequinha aqui, né? Pode dar um pitaco aqui, beber um golinho, né? É igual do Jô Soares. Não é, a minha é de vidro, é mais chique, ó. É a água que o passarinho não bebe, né? Pode ser uma pinguinha, uma vodka, mas não, como eu não bebo, é água mesmo. Bom, Edgar, eu quero agradecer aqui, em nome dos andreenses e em nome da minha equipe, do meu programa, por você ter encontrado aí um espaçozinho na sua agenda e poder estar aqui com a gente. Podemos estar marcando, como prometi para o Dr. Aidan, que esteve aqui, foi a primeira entrevista que eu fiz com o pré-candidato Aidan Ravin, que foi o prefeito, antes do Carlos Ganas, que é o atual prefeito. E pretendo entrevistar os outros pré-candidatos também. Já estão todos convidados. Alguns não deram resposta ainda, mas pretendemos dar essa oportunidade de vir aqui para poder estar falando um pouquinho, né? E sair um pouco da mesmice, né? Porque hoje está fácil falar mal do governo, porque o próprio governo deixou as lacunas aí para que nós tacássemos pedra nele, né? E é lamentável isso. Eu fico triste, porque eu conheço muita gente bacana que acabou virando petista, porque acreditou no estatuto, porque se você ler o estatuto do PT, ele é lindo, maravilhoso, acreditou no Lula como o salvador da pátria, né? Que foi essa a imagem que ele vendeu, quando na realidade não é nada disso. Ele estava só visando o bem próprio da família dele, inclusive. Muito triste isso daí. Teve uma grande oportunidade em mãos, e deixar o nome escrito na história como um grande ex-presidente da República, ele vai deixar o nome dele bem sujo, né? Com toda essa corrupção que está aí. E não adianta as pessoas que são partidárias virem dizer, como já disseram, não foi só eles que roubaram, todos roubam. Veja bem, coisa errada é coisa errada. Eu não estou aqui para aplaudir partido qualquer que seja. Fez coisa errada, tem que pagar.
E deviam sim os senhores deputados e senadores mudar a lei quando alguém faz um crime de lesa pátria, ser um crime inafiançável e os bens todos dessa pessoa ser bloqueados e serem devolvidos para a União, porque esse dinheiro é de todos nós. Ó, eu fico até arrepiado, ó. É de todos nós. Se eu não tivesse amigos, como tive, quando tive o infarto, eu poderia não estar mais aqui com vocês. Se eu fosse depender do sistema, se eu fosse depender do SUS, né? Dos médicos despreparados, muitas vezes, que estão lá, e não é culpa deles, é do próprio sistema, que acaba induzindo eles nesse caminho, eu poderia não estar mais aqui. E eu vejo tanta coisa errada, e nós temos tudo em nossas mãos para mudar. Basta a gente olhar para o vizinho, para o parente, para o amigo, vamos conversar mais sobre política, porque a política ela está em tudo na vida. Você se relaciona com o seu parente, com o seu vizinho, com as pessoas no trânsito, no seu trabalho, na sua igreja, no clube. Em qualquer lugar que você vá, você tem que fazer política. Então, se nós sabemos fazer isso já até por natureza, por necessidade, vamos fazer também na hora de votar. Essas pessoas que ficam aparecendo na televisão toda hora, poxa vida, a minha avó já dizia, porque a bisavó já dizia, porque a tataravó já dizia, onde há fumaça há fogo. Por que ninguém me acusa de nada? Ninguém me acusa de nada. Eu nunca vou aparecer meu nome no jornal ou na televisão, que eu fiz alguma coisa errada, eu roubei alguém, eu prejudiquei alguém. Se está aparecendo isso, meu amigo, minha amiga, é porque essa pessoa com certeza tem o pezinho dela já na sujeira. Então vamos gravar bem esse nome, para nós não votarmos mais nessa pessoa, em hipótese alguma, a troco de uma esmola qualquer, de um tijolo, de um saco de cimento, de uma cesta básica, ou de uma propensa salvação da vagabundagem, né? Eu vou pegar lá um vale qualquer coisa lá, a troco do meu voto. Olha o que está acontecendo aí. Esse dinheiro todo que vocês veem falar aí, que a gente nem sabe quanto é, não é? Porque se você falou que o Semasa, que é uma autarquia, tem uma dívida com a Sabesp de 2,7 bilhões. 2,7 bilhões de reais. E quantos bilhões nós estamos falando, ou trilhões a nível nacional, que esses maracutaiados fizeram e roubaram da gente? É incomensurável, Adinho. Isso é impossível de você quantificar. Pois é, a gente precisava pedir para aquela pessoa que criou o impostômetro, que está na Praça da Sé, em São Paulo, ele fica contando, né? Quanto que a gente está pagando de impostos. Eu acho que devia ser criado o mesmo relógio, quanto que a gente está sendo roubado. Ia ser muito bacana. E podia colocar do lado, porque está tudo relacionado. O imposto que eu estou pagando não está entrando numa caixa para o bem comum de todos, né? Ele está sendo desviado para algum lugar que não vai voltar para mim, nem para você que está nos assistindo. Vamos pensar nisso seriamente, vale a pena, tá? Vou trazer mais pessoas aqui, não só de Santo André. O meu convite está aberto aqui para outras pessoas também que são pré-candidatos a outras prefeituras, até o governo do estado. Já convidei o governador atual, o Geraldo Alckmin, para vir ao meu programa. Ele pode vir aqui falar, principalmente desse momento crítico que nós estamos passando com relação à crise de água, né? E a segurança também, né? Ele teve até o filho dele, esse que veio a falecer no acidente de helicóptero, ele foi... tentaram assaltar ou matá-lo por 3 vezes na cidade de São Paulo, nas marginais, antes de acontecer a queda do helicóptero, que acabou levando a vida dele. Então, mais do que eu que estou aqui falando, o governador sentiu na pele o que é não ter isso, né? Ou não ter essa estrutura que o governo tem que ter para nos proteger. Hoje os bandidos estão tomando conta de tudo e tem gente dando risada, né? E se a coisa apertar, o cara pega o avião e vai embora para outro país, porque ele tem acordo com todo mundo, porque ele distribuiu o nosso dinheiro para vários países aí, ele pode ir se amoitar nesses lugares. Nós não podemos fazer isso, nós vamos continuar aqui. E aí? Entendeu? Então, vamos pensar nisso com seriedade, com carinho, vale a pena, porque tudo vai retornar para nós, né, Edgar? Você quer deixar algum recado? Quero. Eu tenho falado bastante, inclusive, para alguns amigos e até em mensagem que eu posto no Facebook, para vocês saberem, a minha página no Facebook é Edgar, é EDGARD, Brandão JR.
pode ser feita qualquer pergunta. Não existe pergunta sem resposta. Se eu não souber, eu posso até falar não, mas dificilmente eu deixaria de responder. Se alguém quiser usar o meu e-mail particular, brandão2008@gmail.com. E a frase que eu tenho usado muito é o seguinte: Santo André não precisa de um prefeito político, precisa de um prefeito xerife. Tem uma pergunta aqui, Edgar, antes de eu terminar o programa, que já não é a primeira. Então, essa pergunta aqui já veio em vários e-mails. Fala um pouquinho, Edgar, sobre o Sombra, que é o famoso Sérgio, porque você sabe bem aí a história, né? Então, as pessoas estão querendo saber sobre isso daí, né? Olha, o Sérgio Gomes da Silva, né, é uma pessoa que, para quem trabalhou na prefeitura nas gestões do Celso, ele era muito conhecido, porque ele sempre estava muito próximo do Celso. Para nós, engenheiros, inclusive, quando o Celso ia fiscalizar algumas obras, algumas reuniões, ele realmente estava sempre muito próximo. E me parece ser uma pessoa com bastante intimidade com o Celso. Só que, na realidade, ele não era, eu não sei, atividade na prefeitura, como secretário, como diretor, ele não foi, né? Então, exatamente as funções que ele ocupava sempre ficou muito no ar. Ninguém sabia, embora ele estivesse sempre junto com o Celso, todas as festas. Diziam que ele era segurança, outros que eram motorista, só que eles tinham uma amizade muito grande e, na realidade, como acabou acontecendo do Sérgio estar junto com o Celso no dia do sequestro, houve muitos comentários a respeito. Eu, particularmente, não tenho nada a favor e nem nada contra ele, né? Até porque se ele tivesse outros, ao contrário, servidores que participaram de esquema de licitação, que hoje ocupam o cargo público de alto nível, estavam próximo do Celso e participaram junto com ele. Isso sim. Mas o Sérgio, na realidade, o que eu posso falar para você? O que eu via do Sérgio, na realidade, é isso que eu estou te falando. E não só eu. Todos os funcionários muito próximos das administrações do Celso sabiam disso, né? Então, eu não... Para falar especificamente, eu não sei. O que eu falei para vocês, uma coisa que eu não entro no mérito é a questão policial do acontecimento da morte do Celso. Eu recebi a notícia com muita tristeza, não gostaria disso. Se ele tivesse que ser punido, tinha que ser pela corrupção e não pela morte. Tem mais uma pergunta aqui do Donato Rossi, que é nosso amigo em comum. Ele fala assim: a nossa sorte é que não choveu em Santo André e não tivemos problemas com enchente esse ano, porque inclusive na frente da casa dele você sabe que vira um rio ali, né? O que se pode ser feito para atenuar esse problema em nossa cidade, caso você venha a ser o prefeito? Bom, Donato, você lembrou um assunto importante, porque na realidade até se não choveu é ruim, né? Porque se tivesse chovido talvez o problema tivesse menor com a questão da água. Agora é o seguinte, eu durante muitos anos, né, quando trabalhei nas administrações públicas, inclusive nas áreas de manutenção de vias, de córregos, rios e canalizações, o que você tem que fazer exatamente na época de seca são a limpeza dos nossos córregos, porque você não pode aumentar as calhas. Não tem como você aumentar a calha do Tamorateí, não tem como você aumentar muito a calha do Meninos, que é numa divisa, ou córrego oratório. Você tem que fazer isso dentro de uma qualidade. Todas as partes de boca de lobo e galerias tem que estar limpo constantemente, né? Isso é uma coisa que a gente fala exatamente que tem que ser feito. Agora, todo ano é a mesma coisa, não faz. Quando começa a encher, enche tudo. Outro problema, quando vai chegando perto dos dias de chuva, e hoje, se eu abrir o celular aqui, meu, Edinho, qualquer outra pessoa, eu sei com certeza, nos próximos 10 dias, se vai ou não chover. Isso, então, qualquer centro de prevenção de acidentes, de catástrofe, tem informação até com muito mais que 10 dias. O que você teria que fazer para isso? Principalmente nos locais que tem um problema sério, como o centro da cidade, esse local que você falou na parte baixa do início do Meruton, na Queiroz Filhos, ali na Queiroz do Santo, hoje, onde foi feito o shopping agora recente, onde tem o outro shopping lá ao lado da estação, as coletas dos lixos que são deixadas nas calçadas tem que ser feito de uma forma mais sistemática e muito antes da ocorrência do problema, porque você sabe mais do que ninguém que os sacos de lixo acabam indo para o bueiro. A primeira coisa que faz é entupir. Às vezes até o córrego nem está cheio e você tem às vezes uma ou duas ruas ou alguns bairros que ficaram inundados por conta desses problemas.
Isso é o que você pode fazer na cidade. A nossa cidade tem um problema. Quando foi feita a implantação da estrada de ferro, fizeram ao longo do Tamanduateí. Estrada de ferro você não tem como altear toda ela. Então as passagens dos córregos nossos é por baixo da estrada de ferro para ligar, para quem das margens esquerda que a gente fala, né, dando as costas para montante, todos os rios passam por baixo da estrada de ferro. É um problema que você tem que melhorar. Você pode, sim, fazer, muita gente fala em piscinão, mas na realidade seria reservatórios de retenção de águas, e melhorar, está sempre limpo, você pode ampliar cada vez mais isso. Um dos mais importantes para ser feito na região é na continuidade na Marginal do Guarará, depois que você passa ali ao lado do Carrefour. Aliás, nós teríamos que fazer o viaduto ligando direto à Avenida de Estado e sobre ela. Você tem o Córrego Guarará e tem uma área lá que ainda podia ser aproveitada para fazer uma grande retenção de água de chuva da região. O da Vila América, com sistema de bomba, é muito, muito pequeno para atender toda a região que acaba inundando. Porque a demanda vai aumentando. Precisa ter o quê? Precisa haver uma continuidade. Quando sai um prefeito, entra outro. As pessoas que trabalham na prefeitura sabem disso. E muitas reclamam. Não tem continuidade. A gente acaba até ficando sem ter o que fazer, porque o prefeito deixa a gente parado. Não é isso? Posso dar um gancho? Você está me dando uns ganchos legais. Eu acabei lembrando. Ao lado do Craisa, no final da gestão do Brandão, e fui eu até que acabei aquela obra, existe uma avenida que chama Engenheiro Olavo Alaísio de Lima, que foi nosso secretário de obra, até fui eu que pedi ao doutor Brandão que desse uma homenagem a ele. Ali ao lado existe entre aspas, um pesqueiro. Aquilo não é um pesqueiro, aquilo é um reservatório de retenção de águas para épocas de chuva. Doutor Brandão não conseguiu acabar a obra, ela foi implantada. O prefeito seguinte, que foi o Celso, primeira coisa que ele tinha que ter feito a continuidade. Você tem bombas de alta qualidade lá para poder fazer toda aquela. Então Santa Terezinha sofreu sempre muito com isso. Você falou certo, o prefeito tem que ter continuidade de obra, não deve ter vergonha de fazer aquilo que vinha sendo feito, a menos que esteja errado. Se estiver roubando, não. Mas se for uma coisa correta de serviço, de obra, de implantação, você obrigatoriamente tem que fazer. E eu preciso de um gancho para voltar lá na questão da ciclovia, que eu não lembro o nome da nossa amiga. Existe uma coisa aprovada na Câmara, são projetos que são mandados, que é o nosso plano diretor. Dentro do plano diretor tem que ter ciclovia, ciclofaixa, corredor de ônibus e faixa de ônibus. Se não tem, tem que incluir e mandar para a Câmara para discussão. Então tem bastante coisa que precisa ser consertada, né? Então eu vou ler aqui a frase que eu falei no início do programa. Para quem está nos acompanhando agora, não viu o início do programa, eu disse que ia ler uma frase aqui que ela é bem atual. Então a frase é o seguinte: não basta uma camada de verniz sobre a corrupção, é preciso extirpá-la. É pela educação, mais ainda que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então vou ler novamente. Não basta uma camada de verniz sobre a corrupção. É preciso extirpá-la. É pela educação, mais ainda que pela instrução, que se transformará a humanidade. Sabe quem escreveu isso? Em 1887 foi o Allan Kardec, que é o fundador aí da religião espírita, né? E só foi publicado em 1890, 3 anos depois. Pois bem, então a população mundial teve acesso a essa frase que ele escreveu em 1890. Nós estamos em 2015, né? Então o que ele diz aqui? Que não adianta a gente ficar querendo cobrir com uma camada transparente as coisas que são erradas. Elas precisam ser totalmente modificadas, zeradas. Extirpar é cortar, é eliminar. Então vamos extirpar de uma vez por todas esta palavra até feia da gente dizer, né? Corrupção, ela soa ruim, né? Além do que, Edinho, eu acho também que a gente tinha que fazer alguma colocação sobre a qualidade dos servidores públicos que são nomeados, né? Eu lembro que, acho que a questão de uns 10 anos mais ou menos, ou talvez um pouquinho mais, um prefeito de, se eu não me engano, Atibaia, ele acabou sendo eleito, e logo depois da eleição, a imprensa, todo mundo fazendo uma pressão grande
para ele anunciar o secretariado, e ele fez uma reunião com vários repórteres, mídia, tudo ao vivo, e a primeira pergunta que fizeram para ele quem vai ser o seu secretário dos assuntos jurídicos? Ele falou: um advogado, uma OAB. Ou quem que vai ser o seu secretário de obras? Ele falou: um engenheiro. E o da saúde? Um médico. Mas você não vai falar o nome? Não, eu não preciso falar o nome, eu preciso falar a profissão que ele tem, e qualquer pessoa que tenha profissão e qualidade pode exercer a função. Então, isso é uma coisa, Edinho, que em Santo André ficou um problema. Os nossos 3 últimos secretários de obras, incluindo o atual, não têm formação em engenharia. Isso, na realidade, é quase um crime, embora é uma burla da lei que a Câmara, lamentavelmente, permite que isso corra solto por muitos anos. Eu acho que, na realidade, o que nós precisamos mesmo é qualificar os prestadores de serviços públicos, principalmente aqueles que são contratados em cargos de confiança. Que falta de confiança você tem que ter numa pessoa de qualidade, não qualquer outra pessoa. Tem que ter um profissional. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você não vai colocar você não vai colocar o açougueiro para ser médico. Não vai botar o mecânico para construir uma ponte. Né? Tem que ser um engenheiro civil. E não é desmerecer. Cada macaco no seu galho. Então, o açougueiro cuida do açougue. Né? O engenheiro vai cuidar da parte da engenharia. Isso é pungente. Eu não posso pleitear um cargo numa empresa qualquer privada se eu não tiver qualificação. Então, ele procura ser analista de sistema. Chego lá e falo assim: eu sou o Edson, eu sou médico. Está aqui meu diploma. Me formei na USP. E daí? Eu preciso de um analista de sistemas? Então é o que acontece. Muitas cidades, a gente está falando de Santo André, mas volto de novo a dizer. Várias cidades no município, lamentavelmente, isso devia ser lei federal. É uma obrigação. É um mínimo, pelo menos. Outra coisa que eu falo é o seguinte: eu não estou aqui dizendo que a pessoa tem que ter experiência, não, ele tem que ter formação. Porque um engenheiro, para mim, recém-formado, ele é um engenheiro com qualidade. Eu não posso dizer que ele é ruim. Ele pode até não ser bom e ser trocado. Mas não há necessidade disso. Outra coisa, prefeito, vereador, e até governador, presidente, você não exige. E nem é uma questão para se discutir agora sobre isso. Mas secretário e diretor é obrigatório que tenha formação universitária com qualidade registrada em todos os sistemas, como o Conselho de Engenharia e Arquitetura, agora Arquitetura Separada, o CREA e o CAL, no CRM, e vai por aí afora. Tá certíssimo. Bom, pessoal, o programa chegou ao fim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, mas pensei que ia as perguntas, pensei que ia começar agora. Não, nós temos aqui vários agradecimentos da Márcia Cristina, do próprio Donato, da Kátia Santos, da Bernadette, da Heloísa Franco, todos elogiando o programa, elogiando a mim, elogiando a você também, que já provou aqui. Eu conheço o Edgar, é meu amigo, então se eu falar dele eu sou suspeito, mas ele tem qualificação sim para muitas coisas. Tanto é que quando eu recebi o convite para ser superintendente da Infraero, ele mesmo, depois de tanto eu insistir, acabou me apresentando que no Brasil só tinham 5 pessoas com qualificação para poder pegar aquela vaga no Brasil, e uma delas era ele. E todos foram fazer um curso em Brasília, e ele ficou em primeiro lugar, então por isso que a vaga foi dele. Você me deu uma oportunidade, é o seguinte: eu fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, fundei acho que umas 4 associações, a delegacia regional do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, e eu nunca fui qualificado por estar ocupando a secretaria. Você mesmo, às vezes, até em tom de brincadeira, e alguns colegas falam: pô, você foi para a FEPASA, não levou ninguém. Você foi para a Infraero, não levou nenhum amigo. Eu falei: eu não vou levar amigo, né? Eu acho que tem, quando você é possível indicar alguém de qualidade, é que você não tem que fazer a coisa na base da amizade. Você tem que fazer a coisa na base da qualidade, né? A Associação dos Engenheiros nossa de Santo André e a mesma do ABC sempre foi muito forte, teve bons profissionais, e a gente sempre procurou colaborar com as administrações, nunca pedindo cargo, até porque quem quisesse até poderia ter pedido. Tanto que eu saí em 1996 da Prefeitura de Santo André e servi em muitos órgãos públicos, estaduais, federais e outros municípios, e não voltei para a Prefeitura de Santo André, mesmo ocupando funções no sindicato e na Associação dos Engenheiros. Então acho que você não deve fazer pela amizade, você deve fazer pela qualidade. Eu acho que só assim a gente vai conseguir
começar a mudar, né? Vamos pensar de uma maneira diferente e não vamos acreditar que quem está vindo agora na juventude aí, que o caminho é esse. Vamos pelo caminho certo, porque o caminho certo só vai trazer coisas boas. E de novo, deixo aqui o recado que eu aprendi na minha família. Se você planta feijão, vai nascer um pé de feijão, não vai nascer um pé de abacate. Se você plantar um pé de arroz, vai nascer um pé de arroz, e assim por diante. Então, se você planta coisas ruins, e você sabe que elas são ruins, porque nós não estamos lidando com nenhuma pessoa aqui que é decrépita mental, né, retardado. Eles são muito inteligentes, então eles sabem que a coisa é errada, e negam. Você já viu algum deles ser preso e falar assim, não, fui eu mesmo, fui eu que fiz? Não, todos negam. Não, eu não fiz nada, não fui eu, não sei de nada. Ninguém sabe nada, só que as coisas estão acontecendo. E alguém vai pagar por isso, e somos nós, né? Deus me livre, eu ter que vir aqui dizer que perdi amigos por assalto, por falta de remédio, né? Porque eu sofri um acidente, chegou no hospital, não tinha um bom médico, acabou falecendo lá. Eu não quero dar essa terrível notícia aqui. Eu quero sim dizer que nós estamos cada vez melhorando. O Brasil tem um potencial para ser, quiçá, o melhor país do mundo. Porque todas as pessoas que já viajaram muito, né? Você já viajou, eu já viajei bastante também, voltam dizendo, o melhor lugar do mundo para se viver é no Brasil. E não é por causa da corrupção, é por causa do povo. É por causa desse amor, desse carinho, desse afeto. Nós somos um povo que ajuda toda vez que tem uma catástrofe, uma enchente, uma chuva, um incêndio, as pessoas se mobilizam e resolvem, procura resolver, coisa que o governo tinha que estar fazendo. Então vamos separar o joio do trigo, né? Pelo amor de Deus, já passou da hora. Eu quero só falar de coisas boas daqui para frente. Bom, fica aqui o meu abraço. Mais uma vez, muito obrigado, Edgar, por ter vindo ao nosso programa. Deixa de novo aí o teu Face, o teu site, né? Eu vou repetir o e-mail, Brandão, sem o tio, 2008, é bem facinho, @gmail.com. Brandão2008, @gmail.com. Meu Facebook eu tenho 2. É Edgard com demudo no fim, EDGARD, Brandão JR. E o outro tem o ponto depois do JR, porque esse primeiro já está com 5.000, eu não consigo adicionar mais ninguém. Mas pode fazer qualquer questionamento da cidade sobre administração pública, estou à disposição. Pode contestar as minhas colocações, né? Sou uma pessoa que, eu acho que da discussão é que sai na realidade a razão das coisas. Me coloco sempre à disposição para ir em alguma reunião, se for necessário, um esclarecimento em qualquer nível, né? Não tenho tempo disponível hoje para, na realidade, debater bastante sobre a cidade. Vou procurar ver se eu consigo que algum partido ainda permita que a gente possa ser candidato, porque, lamentavelmente, o jogo sujo da política em Santo André é muito forte, mas eu creio que tem muita gente de bem da cidade, tem muitas entidades de valores, tem muitas ONGs que trabalham com muita qualidade, né? Eu pertenci ao Rotary, tenho orgulho de ter visto muitas entidades que são gerenciadas pelos companheiros com muita qualidade. Então a cidade está pronta para ser uma cidade para ter orgulho de você viver em Santo André. Então eu agradeço, Edinho, mais uma vez. Aliás, parabenizo você pelo sucesso do teu programa, porque na realidade agora ele já é uma marcação, né? Ele já está instituído, já tem um calendário. Não é fácil você manter um programa durante muito tempo, você sabe muito bem disso. Então estou à disposição. Se precisar voltar aqui, eu volto com maior satisfação, como já vim das outras vezes. Um grande abraço a todos. Peço desculpa só às vezes por ter a minha entonação de voz é muito forte, porque tem coisas que me deixam extremamente revoltado. Peço desculpas se o som da voz tenha sido muito forte. Deixo um abraço a todos os telespectadores, todos os internautas, principalmente o pessoal de Santo André. Um grande abraço, uma boa noite. E eu vou deixar também aqui mais uma vez, o meu Facebook é Dinho Miranda. Então vocês podem estar me adicionando lá também, tá? Para a gente poder estar interagindo, porque essa ferramenta que foi por azar, né? Foi o próprio PT que ajudou a mobilizar isso, criando essas redes todas aí da internet. Isso nos favoreceu bastante, como o Edgar falou. Hoje a gente pode estar falando rapidamente sobre qualquer assunto, né? E a gente tem que valorizar as coisas boas, sim.
Se você receber alguma mensagem falando de Deus, falando de Jesus, falando de uma coisa bonita, uma passagem da Bíblia, ou seja, de qualquer coisa, como eu li do Allan Kardec, eu não sou espírita, mas eu li uma frase do Allan Kardec aqui, muito pungente, muito verdadeira, né? Então não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça das coisas erradas, não. Temos que... É a vara mesmo, tem que ser vara para corrigir, para as coisas irem bem, né? Fica aqui o meu abraço. O nosso programa está sendo quinzenal, mas brevemente, da minha saúde, que está se restabelecendo ainda do infarto, e eu vou voltar, né? Vou voltar. Sim, depois a gente vai estar colocando o programa no YouTube, vocês vão ter acesso aí brevemente. Eu tenho vários programas que ainda não foram colocados lá, porque a gente está com problema técnico. Assim que a gente resolver, os programas todos que já foram gravados, né? Porque é ao vivo, mas ao mesmo tempo está sempre gravado. Ele vai subir para o YouTube e eu vou estar apresentando os links para vocês no meu Facebook. Vocês vão ter a possibilidade de estar assistindo qualquer um dos programas que já foram realizados. Como o Edgar me deu o gancho aqui, eu quero agradecer. Já são mais de 2 anos e meio que eu estou fazendo o programa, já é uma vitória. Normalmente os programas não passam de 6 meses e já saem do ar, né? Se o meu permaneceu, graças a Deus e aos internautas que estão me prestigiando aí, tá? E se você me adicionar no Facebook, no Edinho Miranda, você pode estar solicitando lá, ou até indicando alguma pessoa para que a gente pode estar trazendo aqui. Pode ser um profissional liberal, pode ser um médico, um engenheiro, advogado, pode ser um empresário, né? Um cantor novo, uma cantora, um bailarino, não importa. Nós vamos estar, porque o Edinho Show é tudo, né? Nós vamos estar entrevistando aqui e dando oportunidade para essas pessoas que estão começando também, assim como o Petrúcio Melo me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, um beijo no coração e até quarta-feira que vem. Rede TV, Facebook, a nova era da televisão brasileira.